alerta para quem gosta de fone de ouvido. A gente às vezes fica ali do lado de uma pessoa, consegue até escutar o que ela está ouvindo, né? Pois é, esse volume muito alto pode trazer muitos prejuízos para a audição. Não sei se você já parou para pensar. Por conta de tudo isso, muitos jovens estão perdendo a audição. E algumas vezes até de forma irreversível, como vamos ver na reportagem de Yasmin Gutierrez e André Garcia. Não é difícil encontrar pelas ruas pessoas com fones de ouvido. A Isabela é um desses exemplos. Ela tem o costume de usar o equipamento desde que era criança, mesmo às vezes contrariando algumas orientações da mãe quanto ao volume. Eu ouço no último volume. E você sabe que isso faz muito mal para você? E eu sei, minha mãe até fala, mas mesmo assim eu ouço. E as consequências de quem não respeita esse volume talvez não sejam imediatas em alguns casos, mas um dia acabam aparecendo. Tem pessoas que sofrem, por exemplo, com perda auditiva temporária ou contínua. Pois é, muita gente não se liga, já que o uso do fone de ouvido é algo bem comum nos dias de hoje. Mas o uso do aparelho em um volume muito alto pode causar sérios problemas auditivos. Por isso, a importância de estar atento às orientações da fonoaudióloga. A Organização Mundial diz para a gente usar o fone 1 hora por dia e a menos de 80 decibéis. Tá? Alguns equipamentos hoje, eles já vêm com um dispositivo que avisa quando chega a esse limiar. Então, ele já avisa que é prejudicial. Mas, assim, o que seria, assim, como dica, né? Então, usar 1 hora, menos de 80 decibéis, 2/3 do que o equipamento oferece, né? Cuidar desse fone, usar principalmente o fone maior, então aquele fone concha, ao invés do fone pequenininho, né? Se for o fone pequenininho, ele tem que ter uma boa vedação. Se a pessoa gosta de uma música, se essa música ele gosta de ouvir mais alto, a próxima música mais baixo. Então, assim, repouso auditivo também. Então, ouviu 1 hora, descansa 10 minutos. E as consequências de quem não respeita esse volume talvez não sejam imediatas em alguns casos, mas um dia acabam aparecendo. Tem pessoas que sofrem, por exemplo, com perda auditiva temporária ou contínua. Tem a perda temporária. Um exemplo bem clássico é aquele que quando a gente sai, fica em algum lugar barulhento, a gente chega em casa com um zumbido, dorme, no outro dia está tudo bem. Então essa é uma perda temporária. A gente houve uma lesão, mas em parte foi recuperada. Já a perda irreversível, esse zumbido ele vai ficar e a perda também. E geralmente ele assim, consequência de trabalhadores de indústrias, pessoas que trabalham realmente com barulho. E que hoje a gente está vendo, né, estudando nos jovens. E dá para perceber o problema logo no início. É só ficar de olho nos sinais do próprio corpo. Mais de 1 bilhão de jovens entre 12 e 35 anos que usam esse fone muito alto. E a principal consequência disso é a perda auditiva. E depois disso, o zumbido, a labirintite, tontura e dor de cabeça. Então, esses são alguns sintomas. Para quem tem o costume de não prestar atenção quanto ao volume, precisa começar a curtir o som, digamos, um pouco mais tranquilo. Pretendo parar. É porque é um costume, desde criança eu ouço com ele alto. Realmente a gente tem que ficar esperto, né?